Olá, sou Haroldo Costa, na credencial de apóstolo, na revelação de Deus, à luz das Escrituras e pergaminhos sagrados. Eu quero trazer para você uma série de vídeos sobre o mundo pré-diluviano. E para iniciar esta série de estudos profundo das Escrituras, eu quero ler Provérbios capítulo 3, versículo 18. Está escrito: a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Então, com este versículo, eu inicio esta série e bem-vindos a todos. Esta live, este seriado é oferecido a todo ser humano, homem e mulher. O conhecimento, ele traz riquezas de Deus. E hoje eu quero falar do mundo pré-diluviano. É o tema deste seriado. Hoje estarei falando sobre as árvores gigantes pré-diluvianas petrificadas. Existem? Sim, existem. E nós podemos comprovar através da arqueologia. Em todo o mundo temos milhares de provas de que essas árvores gigantes, algumas atingindo a quilômetros de altura, elas existiram. E eu vou provar para você. E para começar, no livro de Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 10, 8, a partir do versículo 7, do lugar em que diz: havia uma árvore no centro da terra, e sua altura era enorme. A árvore cresceu e tornou-se forte, a sua altura atingiu o próprio céu. E sua vista abrangeu os confins de toda a terra, da terra inteira. Sua folhagem era bela e abundante o seu fruto. Nela cada um encontrava alimento. Ela dava sombra aos animais dos campos. Nos seus ramos se aninhavam os pássaros do céu e dela se alimentava toda a carne. Eu continuava a contemplar as visões da minha cabeça sobre o meu leito, quando vi um vigilante, traduzindo, um anjo de Deus, um santo que descia do céu e que bradava com voz possante: derrubai a árvore, cortai seus ramos, arrancai suas folhas, fogai, jogai fora seus frutos, fujam os animais do seu abrigo, e os pássaros deixem seus ramos. Mas fiquem na terra o toco e as raízes, com cadeias de ferro e de bronze. Diante desta leitura bíblica, aqui é uma revelação, um sonho que Deus deu para Nabucodonosor. Quando Deus costuma dar um sonho profético para algum rei, para alguém em especial, geralmente, na maioria dos casos, Deus relata um fato verdadeiro da história humana para mostrar o sonho, para que ele seja posteriormente interpretado por um sábio. Neste caso, o sonho veio para Nabucodonosor. E Deus revelou a terra pré-diluviana, como era
cheia de árvores gigantes. Essa é a interpretação. E que depois são cortadas. Por quem? Os anjos de Deus cortaram estas árvores. Esta grande árvore que atingiu o céu. E ficaram apenas os tocos. Esta foi a revelação. Quando, no tempo de José, Deus mostrou vacas gordas e vacas magras, uma realidade da vida humana que pode acontecer. E Deus então manifestou o sonho para José sobre o que viria a acontecer. No passado, Deus revelou o que viria a acontecer. E assim foi. O mundo pré-diluviano. Nesta série, estaremos falando sobre gigantes petrificados, nefilins petrificados, sobre o Jardim do Éden, sobre Adão e Eva, sua estatura, sobre Noé, a construção da arca, sobre o dilúvio, sobre a estatura física de Noé. No passado, pré-diluviano, a estatura humana era diferente, totalmente, da que temos hoje. Hoje, em média, um ser humano mede de altura 1,80 m. E no passado, no mundo pré-diluviano, era diferente. A composição dos elementos no mundo pré-diluviano era, em sua maioria, de silício. Deus criou o ser humano, Adão e Eva, para viverem eternamente. E grande composição do corpo físico de Adão e Eva era de silício. E assim também eram das árvores e também dos animais. O ar que respiravam era mais abundante de oxigênio do que o que temos hoje. Então, as plantas naturalmente cresciam muito. Os seres humanos cresciam na estatura maior da que somos hoje naturalmente. Deus o fez assim. E antes de mostrar para vocês fotos arqueológicas de árvores gigantes que foram cortadas pelos anjos e que existem esses tocos de árvores aos milhares nos Estados Unidos, na América Latina, na América Central, na Ásia, na Austrália, na África, no Oriente, em todo o mundo. E há milhares disto comprovado cientificamente, e há fotos e há vídeos. Hoje eu vou mostrar algumas dessas árvores que foram cortadas e que estão petrificadas. A pergunta é: como estas árvores que foram cortadas pelos anjos foram petrificadas? Porque Deus enviou os seus anjos para cortar as árvores. Na terra, no centro da terra, inclusive à luz desta palavra que eu li, uma árvore que atingiu o céu. Esta árvore que atingia o céu, o seu topo atingia o céu, ela existiu. Muito provavelmente esta árvore, que estava situada no centro da terra, no meio da terra, e ela foi cortada, e cortados seus galhos, seus frutos derribados. A sua sombra deixou de existir. Esta árvore não era a árvore da vida. Era a árvore que fazia o eixo central da terra que Deus criou, ligando de forma magnética a terra plana com o domo que Deus criou. O que ensinaram para você na escola sobre terra, sobre sistema solar, sobre sol e lua, não é a verdade. Deus criou uma terra plana, Deus criou um domo, Deus criou uma orla em volta da terra para que os oceanos não se derramassem ou traspassassem. A terra é parada.
A terra é o centro do universo. Aqui em Gênesis, esta é a terra que nós encontramos. A terra não é uma bola voando no espaço em alta velocidade, acompanhada por planetas, porque planetas não existem. Deus criou o Sol e a Lua pequenos, e eles faziam um movimento por cima da terra, abaixo das folhagens desta árvore gigantesca que tocava o céu. E as estrelas são pequenas, e elas estão dentro das águas de cima, acima do domo. Por isso elas cintilam e elas brilham, porque as águas são correntes, fazendo este movimento em volta sobre o domo da terra. Por isto, Josué um dia orou, quando em uma guerra, e Deus parou o sol sobre o vale de Gibeão, e a lua parou sobre o vale de Ajalon, aos 30 quilômetros de distância, ao se ver. Por quê? Porque esta é a realidade da Terra. A Terra é plana, é parada, ela é inércia, ela não se movimenta. Deus criou assim a Terra, está na palavra. E, voltando ao tema, a necessidade de serem cortadas as árvores. Por quê? Haviam gigantes na terra. No capítulo de Apocalipse, a partir do capítulo 4, você encontrará as escrituras mostrando que anjos vieram e coabitaram e se casaram com mulheres humanas. Anjos que deixaram seu domicílio, como está lá nas epístolas do Novo Testamento, dos apóstolos. E estes anjos coabitaram com mulheres humanas. E elas geraram filhos. E eles cresceram e se tornaram gigantes. Os chamados nefilins. Nós temos hoje como comprovar e provar que gigantes de centenas, alguns de quilômetros de altura, existiram sobre a Terra. Hoje, nós temos como provar que existem fósseis destes gigantes que foram petrificados. Deus petrificou os gigantes e os tocos das árvores que foram cortadas, que vou lhes mostrar daqui a pouco. Então, sobre os gigantes e a história dos gigantes e nefilins, eu vou falar no próximo episódio. Neste, vamos nos focar sobre as árvores petrificadas. A segunda pergunta: por que, como se petrificou os gigantes, como se petrificaram, viraram pedras os tocos das árvores? No dilúvio, quando Noé colocou sua família, sua esposa, 3 filhas e 3 filhos e 3 noras, dentro da arca, com os animais. Os animais que lá estavam eram animais que Deus criou para serem dominados pelos homens. Os que entraram na arca foram pares, macho e fêmea, de animais. Quando a multidão de animais da terra se aproximou da arca, os que chegavam até Noé, que estava diante da arca, e abaixavam a cabeça, Noé mandava entrar na arca. A arca era bem maior do que você imagina. Noé não tinha a estatura que eu e você temos. Ele tinha uma estatura maior. Alguns pesquisadores, e com razão dizem, e eu creio, à luz das escrituras, que é assim, que Noé já tinha uma altura de mais ou menos 5 metros a 6 metros e meio de altura. Adão e Eva eram maiores. Com a queda do homem, a estatura do homem foi diminuindo. Eu vou explicar em um outro episódio sobre este assunto. Hoje, as árvores petrificadas. E quando Noé estava na arca com a família
e os animais. Deus abriu as comportas do céu. Como desceu tanta água do céu? Porque não chovia na terra. Existem comportas no domo. E Deus abriu essas comportas e as águas desceram, as águas de cima. É um mar, um oceano primordial. As águas de cima são maiores do que essas águas do Oceano Atlântico e Pacífico, tudo juntos. Desceram águas de cima e de baixo houve terremotos e abriram abismos e subiu jatos de água, com milhões de litros de águas, com jatos em alta velocidade em todo o mundo. E a terra se inundou. E você perguntaria ainda, mas por que a necessidade de cortar as árvores? Grande parte dessas árvores mediam quilômetros de altura. Esta árvore central, que provavelmente foi localizada no centro da Terra, aonde é o norte da Terra, e lá está o toco dela, chamado Monte Meru. Ele está petrificado. Você não vai encontrar geralmente isto na grande mídia e na geologia ou geografia mostrada pelos cientistas atuais, porque eles escondem esta verdade, mas existem mapas que provam que está lá este toco de uma grande árvore, e esta árvore era maior, e ela tocava o céu. E lá está o centro magnético de toda a Terra ainda hoje. Quando os aviões voam, eles voam a bússola indicando o norte para o centro da Terra. Lá é o campo eixo principal da Terra, onde está o toco desta árvore magnética que foi cortada pelos anjos. Outras demais árvores que tinham também tamanho gigantesco, quilômetros de altura. Eu vou mostrar uma árvore que está nos Estados Unidos, lá tem milhares. É um dos estados, e ela já foi filmada em filmes famosos, e esta árvore tem um toco, e o toco é de silício. E geralmente essas árvores, esse toco, eles têm exograma. São formadas de fibras como de hexagonal, que todas as árvores têm. Essa árvore, calculando, ela tinha 6 quilômetros de altura. Então eu vou mostrar, eu vou demorar mais alguns 4 minutos, bispa, e mostrar o que eu tenho aqui. Então, por que foram cortadas? Porque Deus sabia que se enviasse o dilúvio, os nefilins, os gigantes, eles iriam subir nessas árvores gigantescas para escapar das águas do dilúvio. Por isso Deus mandou cortar as árvores gigantes para eles não subirem nelas e escaparem, porque Deus queria matar, aniquilar com a raça de gigantes. E então veio o dilúvio. Agora eu vou mostrar. Quando desceu o dilúvio, desceu plasma. As estruturas do céu e da terra foram abaladas, o domo. E Deus fez chover junto com as águas, plasma. O plasma, ao tocar as árvores, os tocos de árvores gigantes, como tinha muito silício na estrutura da árvore, dos tocos, ao tocar o plasma nos tocos das árvores, ela se transformava em pedra. Por isso existem os gigantes petrificados, porque quando o plasma desceu do céu junto com as águas do dilúvio, os gigantes foram petrificados. Quando o plasma bateu neles, eles viraram pedra. É uma reação química que Deus criou para petrificar essas entidades malignas, os gigantes, as árvores. E agora aqui nós temos a prova. Pesquise no Google sobre árvores petrificadas.
Observe aqui o que eu vou mostrar. Esta árvore é um toco de árvore gigante que media quilômetros de altura. Suas folhas davam provavelmente mais de 200 metros de comprimento. E ela se tornou uma montanha, mas é um toco de uma árvore que foi cortada por anjos de Deus. Esta árvore é um toco de árvore, é uma grandiosa montanha que existe lá na região do Ártico. Ela foi cortada pelos anjos e ela foi petrificada pelo plasma do dilúvio. Aqui está no Paquistão. Isto que você está vendo aqui, onde está passando o mouse aqui, ó. É um toco de árvore. Esse toco de árvore ele tem provavelmente mais de 20 quilômetros de extensão. Esta árvore foi cortada pelos anjos para que os gigantes não conseguissem subir e se salvar do dilúvio. Esta árvore provavelmente está na Itália ou em alguma região do Oriente ou da Ásia. Este aqui é um toco de árvore gigante. Este toco de árvore está em regiões da América do Norte. Há vários estados americanos que são desérticos e existem muito destas montanhas. Aqui são árvores que foram cortadas pelos anjos, são tocos de árvores, foram petrificadas. Me dê mais 2 minutos. Aqui é uma imagem de um filme e aqui mostra mais ou menos para você ter uma ideia de como eram as árvores gigantes. E você diria, mas nós temos muitas árvores grandes hoje em dia. Não, o que você vê hoje em todo o mundo, nas maiores matas, são arbustos diante do que era as árvores do passado, pré-diluvianos. Olha aqui, árvores de quilômetros de altura. Aqui é nos Estados Unidos, este toco de árvore é o toco de uma árvore que tinha mais de 6 quilômetros de altura. Está nos Estados Unidos. Há fibras dela hexagonais que estão em árvores. E esta aqui já foi pesquisada, existem raízes nela. É uma árvore pré-diluviana que foi cortada. Aqui está uma outra árvore pré-diluviana. Ela tinha quilômetros de altura. E ela é gigantesca. Somente o toco aqui é gigantesco. Está na Venezuela. Este aqui é alguma região da Terra também. Árvores de quilômetros de altura. E então, assim, você pode saber, através do Google, como aqui eu estou mostrando, você encontrará milhares de árvores que foram petrificadas. Aqui está um exemplo do que são essas árvores petrificadas. Então, assim, eu quero encerrar e dizer para você que o mundo não é exatamente o que lhe disseram que é. Eu trago para você verdades bíblicas. E no próximo episódio vou falar e mostrar sobre os gigantes petrificados. Shalom Adonai.